No ano 23 de Joás filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás filho de Jeú sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu os pecados de Jeroboão filho de Nebate, o que fez pecar a Israel, e não se separou deles. E acendeu-se o furor do Senhor contra Israel, e entregou-os em mão de Hazael rei da Síria, e em mão de Ben-Hadad filho de Hazael, por longo tempo. Mas Jeoacás orou à face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque olhou a aflição de Israel, pois o rei da Síria os afligia. E deu o Senhor salvador a Israel, e saíram de sob a mão dos sírios, e habitaram os filhos de Israel em suas moradas, como antes. Contudo isso não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, o que fez pecar a Israel. Neles andaram, e também o bosque permaneceu em Samaria, porque não lhe havia restado gente a Jeoacás, a não ser 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens a pé, pois o rei da Síria os havia destruído, e os havia posto como pó para pisar. Os demais dos feitos de Jeoacás, e tudo o que fez, e suas valentias, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E descansou Jeoacás com seus pais, e sepultaram em Samaria, e reinou em seu lugar Joás seu filho. O ano 37 de Joás rei de Judá, começou a reinar Joás filho de Jeoacás sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se separou de todos os pecados de Jeroboão filho de Nebate, o que fez pecar a Israel, neles andou. Os demais dos feitos de Joás, e todas as coisas que fez, e seu esforço com que guerreou contra Amazias rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Joás com seus pais, e sentou-se Jeroboão sobre seu trono, e Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Estava Eliseu enfermo daquela sua enfermidade de que morreu, e desceu a ele Joás rei de Israel, e chorando diante dele, disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E disse-lhe Eliseu: toma um arco e umas flechas. Tomou ele então um arco e umas flechas. E disse Eliseu ao rei de Israel: põe tua mão sobre o arco. E pôs ele sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela até o oriente. E quando ele abriu, disse Eliseu: atira. E atirando ele, disse Eliseu: flecha de salvação do Senhor, e flecha de salvação contra a Síria. Por que ferirás aos sírios em Afec, até consumi-los? E voltou-lhe a dizer: toma as flechas. E logo que o rei de Israel as tomou, disse-lhe: fere a terra. E ele feriu 3 vezes, e cessou. Então um homem de Deus irou-se com ele, lhe disse: a ferir 5 ou 6 vezes, feririas a Síria, até não restar ninguém. Porém agora 3 vezes ferirás a Síria. E morreu Eliseu, e sepultaram-no. Entrado o ano vieram tropas de Moabitas à terra. E aconteceu que ao sepultar um homem, subitamente viram uma tropa, e lançaram ao homem no sepulcro de Eliseu. E quando o morto chegou a tocar os ossos de Eliseu, reviveu, e levantou-se sobre seus pés. Hazael, pois, rei da Síria, afligiu a Israel todo o tempo de Jeoacás. Mas o Senhor teve misericórdia deles, e compadeceu-se deles, e olhou-os, por amor de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los nem lançá-los de diante de si até agora. E morreu Hazael rei da Síria, e reinou em seu lugar Ben-Hadad seu filho. E voltou Joás filho de Jeoacás, e tomou da mão de Ben-Hadad filho de Hazael as cidades que ele havia tomado da mão de Jeoacás seu pai em guerra. 3 vezes o bateu Joás, e restituiu as cidades a Israel. No ano segundo de Joás filho de Jeoacás rei de Israel, começou a reinar Amazias filho de Joás rei de Judá. Quando começou a reinar era de 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe foi Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez o que era correto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi seu pai, fez conforme a todas as coisas que havia feito Joás seu pai. Contudo isso os altos não foram tirados, que o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E logo que o reino foi confirmado em sua mão, feriu a seus servos, os que haviam matado ao rei seu pai, mas não matou aos filhos dos que lhe mataram, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, de onde o Senhor mandou, dizendo: não matarão aos pais pelos filhos, nem aos filhos pelos pais, mas cada um morrerá por seu pecado. Este feriu também 10.000 edomitas no vale das Salinas, e tomou a Selá por guerra, e chamou a Jocteel, até hoje. Então Amazias enviou embaixadores a Joás, filho de Jeoacás filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, e vejamo-nos de rosto. E Joás rei de Israel enviou a Amazias rei de Judá esta resposta: o cardo que está no Líbano enviou a dizer ao cedro que está no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. E passaram os animais selvagens que estão no Líbano, e pisaram o cardo. Certamente feriste Edom, e teu coração te envaideceu. Glória-te, pois, mas fica-te em tua casa. E por que te intrometerás em um mal, para que caias tu, e Judá contigo? Mas Amazias não deu ouvidos, pelo que subiu Joás rei de Israel, e vieram-se de rosto ele e Amazias rei de Judá, em Bet-Semes, que é de Judá. E Judá caiu diante de Israel, e fugiram cada um às suas moradas. Além disso Joás rei de Israel tomou Amazias rei de Judá, filho de Joás filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 covados, e tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que foram achados na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e os filhos em reféns, e voltou-se a Samaria. Os demais dos feitos de Joás que executou, e suas façanhas, e como lutou contra Amazias rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E descansou Joás com seus pais, e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel, e reinou
reinou em seu lugar Jeroboão seu filho. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu depois da morte de Joás filho de Jeoacás rei de Israel, 15 anos. Os demais dos feitos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu a Laquis, mas enviaram atrás dele a Laquis, e ali o mataram. Trouxeram-no logo sobre cavalos, e sepultaram-no em Jerusalém com seus pais, na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que era de 16 anos, e fizeram-no rei em lugar de Amazias seu pai. Ele edificou Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. O ano 15 de Amazias filho de Joás rei de Judá, começou a reinar Jeroboão filho de Joás sobre Israel em Samaria, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se separou de todos os pecados de Jeroboão filho de Nebate, o que fez pecar a Israel. Ele restituiu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual havia ele falado por seu servo Jonas filho de Amitai, profeta que foi de Gati-Éfer. Porquanto o Senhor olhou a muito amarga aflição de Israel, que não havia escravo nem livre, nem quem oferecesse ajuda a Israel, e o Senhor não havia determinado apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Portanto, os salvou por mão de Jeroboão filho de Joás. E o demais dos feitos de Jeroboão, e todas as coisas que fez, e sua valentia, e todas as guerras que fez, e como restituiu a Judá em Israel a Damasco e a Amate, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E descansou Jeroboão com seus pais, os reis de Israel, e reinou em seu lugar Zacarias seu filho. E passando ali algum tempo, ele partiu, passando em sequência pela região da Galácia e Frígia, firmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu, de nome Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, bem capacitado nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava corretamente as coisas do Senhor, ainda que soubesse somente o batismo de João. E este começou a falar ousadamente na sinagoga. E Áquila e Priscila, ao o ouvirem, tomaram-no consigo, e explicaram mais detalhadamente o caminho de Deus. E ele, querendo passar a Caia, os irmãos exortaram, e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, auxiliou muito aos que tinham crido pela graça, porque vigorosamente ele provava publicamente os erros dos judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. E enquanto Apolo estava em Corinto, aconteceu que, tendo Paulo passado por todas as regiões altas, ele veio a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Vós já recebestes o Espírito Santo desde que crestes? E eles lhe disseram: Nós nem tínhamos ouvido falar que havia Espírito Santo. E ele lhes disse: Em que vocês foram batizados? E eles disseram: No batismo de João. Então Paulo disse: João verdadeiramente batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que acreditassem naquele que viria após ele, isto é, em Jesus Cristo. Ao ouvirem isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. E todos os homens eram cerca de 12. E ele, entrando na sinagoga, falava ousadamente durante 3 meses, disputando e persuadindo as coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram, e não creram, e falando mal do caminho diante da multidão, ele se desviou deles, e separou aos discípulos, disputando a cada dia na escola de um certo tirano. E isto aconteceu durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia tinham ouvido a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais de seu corpo eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aleluia! Louva ao Senhor, ó minha alma. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores a meu Deus enquanto eu existir. Não ponhas tua confiança em príncipes, em filhos de homens em quem não há salvação. O espírito deles sai, e volta para a sua terra. Naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como sua ajuda, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles existe, que guarda a fidelidade para sempre, que faz juízo aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta aos presos. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama aos justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustenta o órfão e a viúva, mas põe dificuldades ao caminho dos perversos. O Senhor reinará eternamente. Ó Sião, o teu Deus reinará geração após geração. Aleluia! O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em revelar sua própria opinião. Na vinda do perverso, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha.